Mais uma vez, boa tarde, você é sempre muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, uma grande operação foi realizada hoje em São Paulo e mais 5 estados. O alvo foi o Grupo Refit, considerado o maior sonegador de impostos do Brasil. O Grupo Refit, dono de muitas empresas do setor de combustíveis, é acusado de ser o maior devedor de impostos do Brasil. Segundo investigações, o grupo causou um prejuízo de 26 bilhões de reais para os cofres estaduais e federais. Por isso, uma grande operação foi realizada hoje. Estima-se que o dinheiro fraudado pelo grupo, que é liderado pelo empresário Ricardo Magro, seja de 350 milhões de reais por mês. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comparou o dinheiro sonegado como sendo suficiente para construir 20 escolas e um hospital de médio porte por mês. É como se a gente tirasse da população, subtraísse da população um hospital de médio porte por mês. Um hospital de médio porte por mês. É isso que a gente está afastando do cidadão. Imagina que a gente tem construído aí escolas pelo interior do estado, e normalmente escolas ali com 12, 15 salas de aula, mais ou menos 18 milhões de reais por mês. É mais ou menos o custo, 18 milhões de reais. É como se a gente impedisse a construção de 20 escolas por mês. Esse é o tamanho da fraude. Além de São Paulo, a operação foi realizada em mais 5 estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 190 mandados. No Rio, o dinheiro desviado equivale ao orçamento que todo o estado utilizou com as polícias, um total de 10 bilhões de reais. Os golpes financeiros eram realizados por empresas próprias, fundos de investimentos e offshores, incluindo uma exportadora fora do Brasil, para esconder os lucros. E o governador ainda explicou como toda a operação era feita pelo grupo. Boa parte desses 9,6 bi são declarados pelo próprio contribuinte. Ele declara que deve e não paga. E vai criando os vários arranjos para não pagar o tributo, e isso, gerou esse inconformismo. As ações da Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de reaver esses débitos, várias ações de execução fiscal, e quando você entrava com a ação de execução, nunca tinha patrimônio. O patrimônio já tinha sido dilapidado, já tinha sido distribuído nesse grande arranjo criminoso. Dessa forma, o Grupo Refit tinha vantagens sobre os concorrentes, já que levava gasolina aos postos de combustíveis por um custo menor sem os impostos. E essas grandes movimentações financeiras chamaram a atenção do Ministério Público de São Paulo, que iniciou uma investigação e a realização da mega operação. E olha só, um trem carregado com celulose pegou fogo em Cubatão, aqui em São Paulo. E as chamas atingiram 13 vagões em movimento nesta madrugada. A concessionária fala, a suspeita que o incêndio possa ter sido criminoso. Vamos ver. Segundo a concessionária que administra o trecho, a Rumo Logística, o incêndio começou por volta das 11 da noite desta quarta-feira, em decorrência de atos de vandalismo. O Corpo de Bombeiros atuou por mais de 8 horas no combate ao fogo, que tomou grandes proporções. Apesar disso, ninguém ficou ferido. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado nos primeiros minutos desta quinta-feira para atender a ocorrência, na altura da rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre São Vicente e Cubatão, no litoral de São Paulo. As cargas de celulose, material inflamável que serve de matéria-prima para papel e tecidos, foi retirada dos vagões pelas equipes, na tentativa de resfriar o trem. Apesar disso, os profissionais seguiam trabalhando na extinção do incêndio com apoio de agentes da Rumo, que forneceram água e uma retroescavadeira. Em nota, a Rumo informou que as ocorrências criminosas registradas na Baixada Santista evidenciam o cenário crítico de insegurança pública no trecho. Segundo a empresa, esse é o 7º incêndio registrado nos trens em 2 meses.
No início de novembro, um vagão carregado com a mesma carga foi incendiado na altura do bairro Vale Novo, em São Vicente, no litoral de São Paulo. E em outubro, a linha férrea foi alvo de 5 ataques em 3 dias. A concessionária informou que segue colaborando e solicitando apoio aos órgãos de segurança pública em ações preventivas e repressivas para coibir crimes e responsabilizar os autores. E olha só que história curiosa, o motorista recebeu uma transferência por engano na conta bancária dele. O valor, olha só, foi de 131 milhões de reais. E claro, ele avisou o banco sobre o erro e devolveu o dinheiro. Mas alega que teve um grande prejuízo por causa dessa história, a começar pelas taxas bancárias. E agora quer uma indenização. Vamos ver na reportagem. Em um dia comum, Antônio Pereira do Nascimento, motorista que vive em Tocantins, decidiu ver quanto tinha em sua conta bancária e, para grande surpresa dele, era número que não acabava mais. R$ 131.870.227. Todo esse dinheiro havia sido transferido por engano pelo Banco Bradesco e, claro, o homem fez questão de devolver. O que ele não esperava eram os problemas que viriam logo a seguir. Isso porque, no processo de devolução da quantia, ele afirma que foi muito pressionado pelo gerente da instituição para agilizar a transação. Outra questão foram as tarifas referentes ao dinheiro que ficaram por conta dele. Com isso, Antônio decidiu acionar seus advogados e agora, quase 1 ano e meio após o acontecimento, as testemunhas foram indicadas e as partes esperam a audiência de instrução quando o juiz analisa as provas e ouve os envolvidos. Os advogados querem que ele receba um percentual de 10% do valor que foi encontrado em sua conta bancária, o que dá um pouco mais de 13 milhões de reais. Realmente uma história inusitada, e para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado do motorista. Olha só, nosso convidado é o Dr. Vitor Barbosa de Oliveira, que representa o senhor Antônio Pereira do Nascimento. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Muito boa tarde. O prazer é meu e agradeço muito a oportunidade de expor o ponto de vista do senhor Antônio nessa situação. Correto. Então, primeiro, para a gente expor esse ponto de vista, eu peço que o senhor conte para nós como foi a história da transferência. Quando o seu Antônio percebeu o dinheiro na conta dele, o que aconteceu depois, por favor? O seu Antônio, ele fez uma venda em um outro banco de uma motocicleta em valor bastante inferior. E quando fez a transferência da sua conta de outro banco para o banco que depositou esse valor errado, que fez essa transferência desse valor errado, fez a transferência desse valor excessivo, que chegou a próximo de 132 milhões de reais. Então ele viajou, quando viu, tinha essa conta em valor enorme e foi atrás para receber. Viu que tinha algumas ligações não conhecidas e foi atrás para poder resolver essa situação, para devolver o dinheiro para o banco. Mas quando ligou, ele foi muito pressionado, não foi nem um pouco bem atendido, pelo contrário, desconfiaram das boas intenções do senhor Antônio, ele não recebeu sequer um transporte, um apoio, ele foi, voltou, não recebeu sequer um auxílio para poder ir ao banco. E diversos transtornos surgiram em sua vida, com muitos acompanhamentos, notícias que chegaram até no Japão, do outro lado do mundo, muito assédio em sua casa, então gerou muitos transtornos em sua vida. Olha, primeiro então é preciso ressaltar a postura do seu Antônio, que se prontificou a devolver o dinheiro. Isso é louvável, doutor? E quais prejuízos ele teve, mesmo tomando essa atitude correta? Quando ele foi avisar o banco sobre o erro, quais prejuízos o senhor podia descrever para a gente? Então, primeiro que o senhor Antônio é uma pessoa humilde, com poucos recursos, e ao receber um valor tão alto, ele se transformou numa conta VIP, que paga uma mensalidade, Então, ele teve esse prejuízo com essa mensalidade. Os outros prejuízos, também a própria questão do transporte, os outros foram de ordem moral. Ele é uma pessoa humilde, simples, que se vê assustado com um valor tão alto, não sabe o que vai acontecer com sua vida, foi coagido pelos representantes do banco,
Depois também por muito acompanhamento, muitas pessoas que ficaram em cima, seus vizinhos, ele tinha receio por estar com tanto dinheiro em sua conta, né? Também com muito acompanhamento de outras pessoas, muito assédio, né? Teve que, enfim, de alguma forma se esconder e se transformar mais em anônimo para poder evitar todo o assédio que decorreu dessa situação. E é muito louvável realmente a enorme honestidade com que ele agiu, porque algumas situações semelhantes que aconteceram, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, as pessoas usaram o dinheiro na maior velocidade possível e agora o ente bancário prejudicado tenta correr atrás, mas não é fácil. Então ele foi muito honesto e teve uma atitude muito louvável nessa situação. Olha, então foi um dinheiro que mexeu com o dia a dia, com o cotidiano, com a rotina do seu Antônio. E que tipo de assédio moral que o senhor fala que ele foi vítima por parte do banco? Ele foi coagido. Quando ele ligou para poder resolver, para vir para resolver, a pessoa, né, não tratou com a cordialidade, com a educação e até mesmo com a confiança que existe nessa relação cliente e instituição bancária, até mesmo porque ele foi atrás para devolver. Ele foi recebido de forma truculenta e foi atrás para resolver sem qualquer apoio do banco, como eu disse, sequer para pagar o transporte para que ele se locomovesse para o banco para resolver. O que recebeu foi ali no máximo um obrigado quando chegou ali. Então essa foi a atitude feita pelo banco que consideramos ensejadora de dano moral. Correto. E agora a defesa pede uma indenização, a gente viu aí na reportagem, no valor de 10% do dinheiro transferido por engano. Como que a defesa do seu Antônio, no caso representada por você, chegou a esse cálculo, por favor? Esse cálculo é baseado no artigo 1234 do Código Civil. Tem uma previsão legal sobre essa situação, mas que não está atualizado com relação às situações digitais. Então, se você encontra algo de alguém, você tem direito a uma indenização de no mínimo 5% do valor desse bem, ou do dinheiro, do que quer que você tenha encontrado. E se tratando de uma situação digital, em que ele encontrou e ele voluntariamente foi atrás do banco para devolver esse dinheiro, não sabemos se o banco realmente iria perceber, porque esse é um valor muito alto para pessoas físicas, pessoas comuns, mas o banco ele tem ali, só de lucros mensais, valores superiores a bilhões. Então ele foi atrás, devolveu honestamente, não fez nenhum uso, sequer recebeu qualquer juros ou algo do tipo. Então consideramos que ele é merecedor, tanto do ponto de vista moral quanto legal, de receber uma indenização que consideramos que, no caso, o valor justo seria o percentual de 10%. E para a gente registrar, em algum momento o banco procurou vocês para fazer algum tipo de acordo? Não, o banco manifestou que não tem interesse em fazer acordo. Correto. Bom, tá certo. Então, mais uma vez aí eu agradeço a sua participação. Nós acabamos de conversar com o doutor Vitor Barbosa de Oliveira, que é advogado. Doutor, muito obrigado pela participação e por essas explicações. Tá, então nós perdemos... O agradecimento é meu. Muito pela oportunidade novamente. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora e fazer nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia hoje. Olha só, uma outra operação, a gente viu agora há pouco uma operação em São Paulo, essa agora no Rio de Janeiro, e causou um grande tumulto na zona norte da cidade. A Avenida Brasil, inclusive, que é uma das principais vias expressas da cidade, chegou a ficar interditada por causa de um tiroteio. O Anderson Nascimento vai contar os detalhes para a gente. A Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, ficou totalmente fechada nos dois sentidos por pelo menos 40 minutos na altura da Cidade Alta, na Zona Norte, no final da madrugada desta quinta-feira. Tudo aconteceu por conta de um intenso confronto. Policiais militares e civis foram para o Complexo de Israel para a Operação Barricada Zero. Imagens mostram uma grande coluna de fumaça no complexo, enquanto a Avenida Brasil parecia completamente
completamente vazia, cenário que é incomum para o horário. O tiroteio chegou a impactar a circulação de trens no ramal Saracuruna da Supervia. Segundo a concessionária, entre o final da madrugada e o começo da manhã, os trens que passam pela Cidade Alta chegaram a circular somente da Central até a Penha e de Caxias até Saracuruna. O serviço do BRT também foi interrompido em 2 pontos. De acordo com a 7 Rio, a Avenida Brasil já foi liberada, mas ainda há interdições parciais. Uma faixa permanece bloqueada nas pistas central e lateral, nos 2 sentidos. Agentes seguem no local. Unidades de saúde e escolas também precisaram suspender o funcionamento. As comunidades atingidas fazem parte da área sob domínio da facção Terceiro Comando Puro. O grupo controla atividades criminosas na região, incluindo comércio ilegal e circulação, mantém disputas com organizações rivais e é alvo frequente de operações policiais. Ainda não há informações sobre presos ou feridos. E olha só essa outra história. A Justiça de Minas Gerais condenou uma rede de fast food a indenizar uma funcionária. E o motivo é que a mulher era obrigada a comer os lanches do local todos os dias. Ela, inclusive, era proibida de levar marmita no trabalho. Vamos ver com o Eric Rabelo. A trabalhadora relatou na ação que, ao longo do contrato, era obrigada a comer apenas 3 tipos de sanduíches, refrigerante e batata frita, sem qualquer alternativa mais saudável. Segundo ela, o cardápio restrito comprometia sua saúde e bem-estar. A empresa, por sua vez, alegou que fornecia alimentação produzida nas próprias unidades e que não houve prova de prejuízo. Uma testemunha confirmou que os funcionários não tinham permissão para levar comida de casa. Nós consultamos esta nutricionista que comentou os danos que esse tipo de alimentação pode causar. Os fast foods, eles são ricos em calorias, mas eles são pobres em nutrientes. E a gente deixa de consumir o que a gente precisa para o nosso corpo funcionar bem e com saúde. Além disso, muitos alimentos do fast food, eles já vêm acompanhados de outros elementos, né? Por exemplo, porções de batata frita, porções de bacon, refrigerante, bebida gaseificada com muito açúcar. E isso também já nos leva para um outro problema, porque além da gente não fornecer para o nosso corpo o que precisa para manter as funções vitais para a nossa vida, a gente também acaba estando dentro de um ambiente obesogênico. Para a juíza Marina Caixeta Braga, da 3ª Vara do Trabalho, a empresa extrapolou o poder diretivo e descumpriu norma coletiva, que recomenda oferecer alimentos saudáveis aos trabalhadores. A indenização foi fixada em R$ 8.000. E olha só, 12 estados brasileiros estão em alerta por causa da passagem de um ciclone nos próximos dias. Santa Catarina é um deles e a repórter Michele Veiga vai trazer os detalhes. E mais chuvas estão previstas para estarem chegando aos estados do sul do Brasil. Tudo isso em decorrer de um ciclone hidro que intensifica as chuvas nessas regiões. Ao menos 12 cidades que já foram atingidas por chuva no final de semana estão em estado de alerta, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Paraná, quanto em Santa Catarina. Esse volume de chuva deve chegar a um acumulado intensificado com esse ciclone. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais devem ser impactados. A previsão indica que esse ciclone aí tem mantido a estabilidade nas temperaturas nessas regiões, tanto no sul quanto parte do sudeste, até a próxima segunda-feira. Aqui em Santa Catarina, o tempo segue firme, instável, mas com aberturas de sol, pelo menos de acordo com a Defesa Civil, até o próximo sábado. Depois, sim, a chuva deve voltar ao estado e aí as cidades que estão passando por reconstrução, principalmente no Vale do Itajaí, devem ficar ainda mais em estado de alerta. A
as condições climáticas dos últimos dias não deram ainda condições do solo secar. Então, um volume mais alto de chuva pode continuar a prejudicar essas cidades e essa população. Então, a gente continua em alerta, mas nada alarmante aqui no estado. Olha, agora você vai ver um vídeo chocante. Um homem atropela um policial militar aposentado. A ação foi gravada por uma câmera de segurança e o motorista está sendo procurado por tentativa de homicídio. Vamos ver com o Guilherme Souza. Um sargento da reserva da Brigada Militar foi atropelado em Passo Fundo, na região norte do estado. Uma câmera de segurança registrou a ação. Na imagem, o policial é atingido por um carro e arremessado contra a vitrine de um comércio. Enquanto a Brigada Militar atendia essa ocorrência, a corporação recebeu outro chamado nesse mesmo endereço. Era a esposa do motorista, dizendo ter sido agredida pouco antes do atropelamento. A polícia está apurando se existe alguma relação entre os dois casos. Depois da batida, o motorista desceu do carro e ainda tentou dar um tiro no sargento com a própria arma do policial, que caiu no chão no momento da confusão. Segundo a Brigada Militar, ele só não foi baleado porque a arma falhou. Logo em seguida, o motorista fugiu, deixando a arma no local. Não se tem informações sobre o estado de saúde do PM. O suspeito foi identificado, mas está foragido. A arma usada no ataque foi apreendida. O caso é investigado pela polícia. E uma casa, de uma família em Naviraí, no interior do Mato Grosso do Sul, virou atração turística. O motivo é a decoração de Natal. Vamos conferir agora os detalhes e as imagens com Wellington Pael. Em Naviraí, aqui no interior de Mato Grosso do Sul, cidade que fica a 370 quilômetros da capital Campo Grande, uma decoração de Natal apoteótica chamou a atenção dos brasileiros esta semana após um vídeo viralizar. Milhares de luzes natalinas cobrindo os muros da residência, além de árvores e até uma escultura de anjo feita especialmente para a ocasião. A fachada iluminada ganhou projeções, desenhos e neste ano, este anjo tridimensional chamou a atenção de quem passou pela rua e depois também da internet inteira. A obra virou assunto nacional e multiplicou o movimento na frente da casa da família. A decoração criada por Ivan Carnop viralizou nas redes sociais e acumula mais de 1,5 milhão de visualizações apenas no Instagram, arrastando junto a fama da tia Célia, dona da residência e mãe de Ivan. No total, a decoração tem mais de 15.100 pontos de luz e todos de LED. Somando tudo que foi comprado no ano passado e este ano, o gasto total chega a R$10 mil. Para o anjo, a peça que mais chama a atenção, Ivan contou com a ajuda de um sobrinho, que criou o modelo artesanalmente. É a peça preferida da tia Célia, de 75 anos. O nome da matriarca, escrito na legenda do vídeo, publicado por uma prima de Ivan, acabou sendo o responsável por viralizar o conteúdo. Ela escreveu Casa da Tia Célia. Aí o pessoal começou a brincar. Rapidamente, a gravação então repercutiu e gerou comentários bem engraçados. O internauta postou que o prefeito da cidade está sem dormir, só pensando no que vai fazer na praça da cidade para ganhar da tia Célia. Outro comentou que a tia Célia não está nem aí para conta de energia. E assim foram muitos outros comentários muito bem-humorados. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem vai trazer as informações hoje é o Fernando Jesus. Por favor, Fernando, entre em nosso estúdio. Fernando, boa tarde primeiro, né? Boa tarde. E vamos já em clima de Libertadores, afinal a grande decisão está chegando. E para o torcedor do Palmeiras, esse cenário parece um filme repetido, né? Não está muito bom, pressão, mas isso não é novidade. Realmente o torcedor palmeirense parece já ter vivido este cenário antes. Boa tarde mais uma vez, boa tarde a você de casa que nos acompanha. Realmente é um cenário de bastante pressão para o torcedor alviverde e também para o elenco. O Palmeiras chega para a final acumulando resultados negativos no Campeonato Brasileiro. E o mesmo aconteceu nas Libertadores de 2020 e 2021. E o final dessa história a gente já conhece. Vamos ver. O torcedor do Palmeiras vive um
filme repetido às vésperas da final da Libertadores. Nas duas últimas finais de Libertadores que o Alviverde participou, em 2020 e 2021, o Palmeiras chegou acumulando resultados negativos, situação parecida com a atual. A equipe de Abel Ferreira não venceu nenhuma das últimas 5 partidas no Brasileirão, perdeu a liderança do campeonato e chega muito pressionado na disputa. Na edição de 2020, o Palmeiras encarou o Santos vindo de 2 derrotas e 1 empate. Nos 6 jogos prévios foram 3 derrotas, 2 empates e só 1 vitória. Mas se sagrou campeão com um gol de Breno Lopes nos últimos minutos. Já na edição de 2021, a situação foi ainda pior. Antes de encarar o Flamengo em Montevidéu, o Palmeiras acumulou 3 derrotas e 1 empate antes da decisão, chegando a perder um clássico para o São Paulo, o que deixou os torcedores apreensivos em relação à final com o Flamengo. Mas no estádio Centenário, o Verdão conseguiu superar o mau momento e faturou o tricampeonato com gols de Rafael Veiga e Daverson. A expectativa do clube é que a história se repita. Abel Ferreira começou a estratégia já na terça-feira, quando poupou todos os prováveis titulares do jogo contra o Grêmio, ganhando um tempo maior de descanso em relação ao rival, que usou muitos titulares contra o Atlético Mineiro. A comissão técnica e os jogadores entendem que a final é um jogo à parte e nenhum resultado anterior entra em campo. Nesse momento, quanto mais juntos nós estivermos, melhor pra gente. O Palmeiras chegou a Lima na noite desta quarta. O time treina na quinta e na sexta, no estádio do Alianza Lima. Fernando, realmente o Palmeiras pode fazer história, mas é bom lembrar que do outro lado tem o Flamengo. E um jogador em especial pode quebrar um recorde importante, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Estamos falando do caso do lateral esquerdo Danilo. O lateral rubro-negro, ele pode se tornar o único jogador a ser campeão 2 vezes da Champions League e também da Libertadores. O lateral esquerdo do Danilo do Flamengo já conquistou a Champions League 2 vezes com o Real Madrid e uma Libertadores com o Santos em 2011. Ele foi o titular da posição na campanha do Peixe e marcou um dos gols contra o Peñarol. E agora está próximo de se tornar o único jogador a conquistar 2 vezes cada competição, caso vença o Palmeiras no sábado. Isso pode acontecer justamente no seu primeiro ano após o retorno ao Brasil. Ele chegou no Flamengo no início desta temporada e aos 34 anos é um dos atletas mais experientes do elenco. Pelo rubro-negro, ele participou de 5 jogos na Libertadores, sendo 3 como titular e 2 como reserva. Atualmente, na posição de zagueiro, Danilo está invicto. São 2 vitórias e 3 empates. A tendência, no entanto, é que o jogador comece no banco de reservas contra o Verdão. Jogadores como Dida, Roque Júnior, Tevez e Ronaldinho Gaúcho também venceram a Champions League e a Libertadores, mas nenhum deles conquistou o bicampeonato nas 2 competições. Claro, esse é o grande jogo, eu diria, do futebol brasileiro nessa temporada e a gente vai continuar trazendo informações hoje no Jornal das 18h30 e também amanhã aqui e no sábado, dia do jogo, a gente vai trazer uma cobertura completa. Mas eu quero mudar um pouco de assunto, Fernando, para falar também de Campeonato Brasileiro. Claro, fica meio esquecido aí com essa decisão, mas é importante lembrar que hoje tem jogo e jogo valendo vagas, talvez aí na Libertadores. Exatamente, como você disse, o jogo do ano aí é entre Flamengo e Palmeiras, grande jogo da temporada de 2025, porém esse jogo do Brasileirão também é importante para as 2 equipes, o Fluminense e o São Paulo vão se enfrentar lá no Maracanã às 8h30 da noite e vale vaga aí na Copa Libertadores de 2026 e o tricolor paulista, se quiser estar presente, não pode se dar ao luxo nem de empatar, é vencer ou vencer, Kleber. Um grande jogo aí, tem palpite para esse jogo de hoje? Eu acredito que o São Paulo vai vir firme para a disputa, o Fluminense também, afinal o Zubeldia é o ex-técnico do São Paulo, está encaixando muito bem o tricolor carioca, mas eu dou um palpite aí para o São Paulo ficar com a vitória, uma vitória magra, 1-0 para o São Paulo. Eu acredito em 1-1, é difícil vencer o Fluminense lá no Rio, é bom lembrar que o Fluminense venceu até o Flamengo, né? É verdade. Venceu e faz pouco tempo, então jogar contra o Fluminense lá no Rio é difícil, mas o São Paulo também vai animado 1-1. Tá certo então, Fernando, muito obrigado aí pelas informações do esporte. Eu que agradeço, Kleber, até mais. Grande abraço. Bom, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia e você que não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.